Bem-vindo a todos a essa conversa aberta. Essa conversa foi organizada pelo Choco Solim, é um centro budista tibetano que está em Bangalore, na Índia, e está sendo organizado pelo Aman, que é o diretor, e a Nicole. E nosso convidado especial é o Tenzin Oserhita. Ele é um ambientalista, um humanitarista, um diretor de cinema, músico, pai, amigo e um antigo monge. Quando ele tinha 14 meses, ele foi reconhecido pelo Dalai Lama como a reencarnação do Lama Thubten Geshe, um grande yogi e professor tibetano. E ele, em 87, foi reconhecido. Então, quando ele tinha 6 anos, ele foi para o monastério de Sera, no sul da Índia, e ele estudou até lá até quando ele tinha 18 anos, e quando ele tinha 18 anos ele decidiu sair do monastério e decidiu viver um pouco. Ele foi parte do board, né, do conselho de direção da FPMT, e ele vem ajudando ajudando muito ao Rinpoche e à FPMT de muitas maneiras. Então, ou se você poderia liderar uma pequena aspiração e motivação para começar essa conversa. Então, vamos dedicar esse tempo, esse espaço, essa energia nessa próxima hora, que vamos dedicar que seja de benefício para o máximo de seres possíveis, para que eles possam encontrar a sua natureza pura e, por fazer isso, possam chegar ao seu potencial e assim ser livres do sofrimento e ajudar a muitos seres. Muito obrigado. Muito obrigado, Oceu, por vir a essa conversa com a gente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que todos devem estar se perguntando, é: a reencarnação era o que todos deviam falar, né, sobre. E você, na verdade, saiu dessa posição de lama e de monge para uma pessoa, para um ser, né, uma pessoa laica. E então a gente quer saber um pouco como funciona para você, como você se sente olhando para esse tempo, né, no passado, quando você estava no monastério. Bom, foi um tempo muito complicado, na verdade. Muito complexo, e eu não tinha muitas informações para, na verdade, fazer grandes decisões. Então para mim foi realmente um grande risco, de uma maneira, quando eu saí, mas eu tinha que fazer, porque eu acho que a gente se arrepende mais de coisas que a gente fez do que a gente deixou de fazer. Então isso é uma coisa que eu tenho muito claro. Então eu já tinha, né, ficado 15 anos em monastérios. Bom, né, eu tinha ficado na Índia, monastério na Suíça, na Áustria, também em Copan. Então eu fiquei bom, 15 anos no total como monge em monastérios. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um pouco mais de independência. Então eu podia fazer decisões né, do meu próprio lado, sem perguntar para ninguém. Então eu tomei total responsabilidade. No começo foi um pouco difícil, porque eu ainda tinha um pouco de dúvidas, né? Mas eu nunca me arrependi, de verdade. Para mim, me ajudou muito a entender o meu propósito, né? O meu destino. Se ficou mais claro, mesmo que eu me sinta um pouco mais perdido do que antes, mas eu entendi que, na verdade, eu estava talvez no caminho correto. E sobre o cinema, né? Porque ele perguntou também sobre cinema, sobre por que você resolveu ser diretor de cinema. Então eu precisava, ou se eu falo que eu precisava encontrar alguma coisa, né? Depois que eu saí do monastério. Então, quando dentro eu estava no monastério, a gente não podia ver filmes, era ilegal. Então eu já tinha essa paixão de poder ver filmes, principalmente filmes de Bollywood, né? Que são os filmes indianos. Então eu gosto muito e eu via. Eu também pensei que
Filmes são, né, cinema é uma ideia muito boa de se comunicar, é uma maneira muito boa. Tem muitos aspectos, né, de tomar essa decisão de estudar, cineasta, né, ser um cineasta, porque tem muitos aspectos para se comunicar. É uma maneira poética, uma maneira visual, uma maneira auditiva. A música tem uma história, tem uma inspiração, tem os atores, são muitos aspectos. Então eu acho que isso é muito, na verdade, interessante, porque você pode ver quantas vezes você quiser, da maneira que você quiser, com quem você quiser. Isso é muito confortável, né? Porque isso, na verdade, isso te toca. Então, quando eu vi o Matrix pela primeira vez, eu fiquei depois, sabe, me perguntando realidade, o que era a realidade de muitas maneiras. Então, isso é a coisa que o filme né, pode te trazer, e o cinema. Então, por isso que eu decidi. Eu não fiz muita coisa, porque, na verdade, muitas dessas coisas, na verdade, eu acabei perdendo no meio do caminho, mas algumas coisas que eu fiz. Que estão disponíveis, e eu espero que no futuro eu possa fazer um pouco mais, né? Eu realmente gostaria de fazer muito mais, mas isso é no futuro. Fazer mais coisas no futuro, você quer dizer? Isso, exatamente. Fazer documentários, filmes, séries. Você acha que um não dharma praticante que é novo para o budismo, você acha que essas pessoas podem aprender por meio de filmes? E ele, né? Bom, essa é uma pergunta um pouco complicada. Não é sobre o filme, mas sim sobre você, ou sobre a pessoa que, na verdade, que está vendo o filme. Então, não interessa o filme, mas se como você vai estudar e como você aprender sobre o filme e como você vai aplicar isso. Então, porque por isso é uma pergunta complicada, que não é sobre o filme, mas é sobre a pessoa, sobre o espectador, né? Mas eu sinto que filmes podem ser uma boa maneira, né, forma, de como as pessoas podem aprender sobre a sua própria vida, seu próprio, né, então a Nicole pergunta: você acha que as pessoas estão tentando, na verdade, ultrapassar as suas depressões, buscando, né, uma carreira, digamos, uma pessoa, né, um parceiro, e tem algum problema em ter isso, tipo, um parceiro para o resto da vida? Essa parte final é o que o meu avô fez, né, durante toda a sua vida. Ele teve 75 anos, o meu avô teve 75 anos de casamento. E eu sempre perguntava, hoje ele tem 94 anos e a minha avó morreu tem uns 3 anos. E eu sempre pergunto, né, diferentes estágios na vida dele, né? Ele é muito ativo, ele é muito feliz, ele tem uma memória muito boa. Ele é, de certa forma, muito independente. E eu sempre perguntava pra ele: como que você, na verdade, ficou tanto tempo e conseguiram ficar juntos tanto tempo? Porque minha avó tinha um pouco de caráter, né? Era um pouco assim, muito estrita e um pouco agressiva, ou algumas, né, bom, muitas vezes. Mas você tem que aprender a neutralizar isso. Então, o meu avô era o chefe de conseguir neutralizar a minha avó. Então, ele tinha, na verdade, essa mágica. Para o meu avô era muito fácil, né, conseguir fazer isso. Como ele conseguia fazer isso com a minha avó. E ele conseguia, perguntava por que e como você fazia isso. E ele falava: de algumas vezes você tem que ceder, você tem que deixar ir, você tem que entregar a vitória. Você tem que dizer: sim, claro, meu amor, você está certa. É a mesma coisa na vida, de alguma maneira. E às vezes o ego, você não pode deixar sempre o ego ganhar. Você tem que deixar tomar a vitória para você. No sentido de que no longo prazo, não é o que você faz agora, não é como é fácil agora, mas no longo prazo, o que que é bom para você. Por isso que a gente tem que decidir o primeiro, porque se a gente, na verdade, o ego vai, para o ego não ganhar, então você tem que mudar esse aspecto. Mas a pergunta é verdade que quando eles estão tentando aliviar o seu próprio sofrimento e depressão,
E eles, na verdade, se jogam, né, na carreira ou, ou nos seus parceiros, o que a gente chama de, na verdade, passar por cima disso. Ou então a gente usa a palavra de refúgio também, né? Uma outra palavra que a gente pode utilizar. Isso quer dizer que, de uma maneira, a gente está tentando evitar a gente mesmo. Você está tentando não ser uma pessoa que está buscando saber sobre você. Então, por isso que o Dharma é tão interessante, porque na verdade basicamente é sobre a gente salvar a gente mesmo, da gente mesmo. Então você tem que salvar você de você mesmo, de ninguém mais. Ninguém pode na verdade, te machucar, ninguém pode fazer, na verdade, no, no grande aspecto, só você realmente pode te machucar. Por isso que é salvar você de você mesmo. Que é, na verdade, muito irônico, né? Mas essa é a verdade, é a ironia da vida. Como o oxigênio oxida você e oxida coisas, também te dá vida. Se você não tem também o que seja. Então, não é como se fosse preto, preto ou branco, na verdade é um pouco cinza. E a vida é um pouco dualista. A gente, né, a gente gosta de ver dessa maneira. Então, tomando refúgio ou passando por cima dessas coisas, isso realmente representa esse pequeno, mas enorme problema, que é que a gente não quer tomar responsabilidade da nossa vida, que é a gente estar fugindo da gente mesmo, evitando a gente mesmo. Então é por isso que é um problema fazer isso, sim. Esse é o problema. Não é o seu problema, o seu parceiro, a sua parceira. É sobre a sua questão interior, como você gestiona, né, sua vida interior. Então, é a sua perspectiva, a sua percepção da sua vida, porque dessa sua percepção vem a sua atitude. E se você muda, então, a sua percepção, você muda a sua atitude. Então, se você muda esses dois aspectos, a percepção e a atitude, então não interessa o seu parceiro, não interessa o seu trabalho, porque aqui internamente está tudo alinhado, então você está presente, então você não interessa, porque você pode adaptar a qualquer momento. E isso é exatamente as ferramentas que o Dharma te oferecem. O Dharma é, na verdade, digamos, parece que é só simplesmente budista, mas, na verdade, o Buda, ele começou com os hinduístas e depois ele, na verdade, ele tentou um método diferente, um método próprio, e aí ele começou, digamos, o budismo. Mas a técnica do Dharma sempre esteve aí, é universal. Não é, eu encontrei a verdade, olha, aqui está a verdade, essa é a sua verdade. Não funciona assim. Cada pessoa tem que caminhar o seu próprio caminho, encontrar o Dharma da sua própria maneira. Então, é simplesmente a informação que está disponível para você, mas o que é importante é o que você quer fazer e quer aprender com isso. Então, é muito fácil culpar, né, o lado de fora, mas na verdade, não ver a sua própria responsabilidade. Então, não tem problema que você, na verdade, que você não tenha um parceiro, não tenha um trabalho, não tenha ambição no seu trabalho. Todas essas coisas podem ser boas de uma maneira, mas o que realmente depende é a sua atitude interna. Isso que é o importante. Então, talvez eu respondi a pergunta. Sim, sim, respondeu, claro. Mas então, evitar você e fugir de você e fugir e buscar isso na sua carreira e no seu. Então, isso você vai sofrer. Mas qual é a diferença, então, de você fazer isso encontrando um guru, né? Tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha? Mas isso também acontece, né? Você está falando. Por isso que eu digo por isso que eu usei a palavra refúgio, porque refúgio, que as pessoas às vezes tomam refúgio também nas religiões, nas filosofias, num conceito, numa crença.
né? E para eles se auto confirmarem, para dizer que eles sentirem que eles estão fazendo a coisa certa, mas eles, na verdade, eles evitam tomar responsabilidade da verdade. Então, na verdade, é porque a gente, dentro da gente, a gente sabe, ó, porque Deus sabe, mas a gente sabe que não é a gente. É por isso que eu acho que é importante que a gente tem que estar consciente disso. Claro, porque a religião, a filosofia ou os ensinamentos do Buda e tudo isso ajudam a entender como parar de sofrer, mas não é para a gente se apegar, para a gente estar, né, apegado ao guru, a isso, como o guru está, né, tá fazendo, tá ajudando a gente, mas isso não é realmente, isso é, na verdade, evitar isso, isso não é a coisa real. Você não quer botar você dentro de uma caixa. A gente já tem elevadores, casa, carro. Por que botar a gente dentro de uma nova caixa? Você acha que alguém pode escolher focar numa carreira, num parceiro, numa família e realmente chegar à dimensão ou realmente, né, seguir um caminho espiritual? Bom, essa pergunta também, da maneira como é perguntada, parece que é uma coisa ruim. Que ter uma carreira, ter um parceiro, ter filhos é uma coisa ruim. Eu não concordo que é uma coisa ruim. Depende de como você faz. Você pode ser uma pessoa, um pai, né, pais horríveis. Você pode ter né, mas ou então você pode ter filhos e ser uma pessoa boa. Então não interessa o que você faz, mas depende da sua atitude. Ó, você pode dizer, eu tô muito estressado, tenho muito trabalho. Você pode inventar milhões de desculpas para não ter a atitude correta. Porque isso, na verdade, é quase se fosse um covarde, ser um covarde. Porque, na verdade, a gente, dentro, a gente pode ser. Somos um pouco covardes. Mas quando a gente realmente toma responsabilidade da nossa vida, é quando a gente realmente começa a entender que não é sobre esses nomes, esses conceitos de coisas. Claro, uma carreira, um trabalho, a gente precisa disso. A gente precisa, na verdade, um parceiro para a gente se sentir, né, amor e tudo, mas que a vida é sobre compartilhar, a vida é sobre isso. É sobre crescer juntos, né, e aprender juntos. Claro, é uma interdependência, que claro que ter um parceiro é uma parte importante, mas se você quer realmente focar no seu crescimento espiritual, você pode utilizar também o parceiro como isso. Não é, então pode ser ter um parceiro pode te ajudar do que na verdade estar em uma caverna escutando uma gota de água e você tá aí se sentindo culpado e tudo porque você tá realmente fazer a coisa certa. Não é sobre isso, não é sobre esses conceitos. É sobre realmente a sua real atitude todos os dias, especialmente em algumas situações de estresse, de dificuldades. E nessas situações é quando você realmente, a sua percepção, é quando você pode realmente saber quem você é de verdade. Então eu acho que é uma boa coisa de ter filhos, mas também pode ser uma coisa horrível. Não é, não é boa sorte ou má sorte, né? Como as pessoas falam. É relativo. Pode ser bom ou pode ser boa sorte ou má sorte. Depende. Eu tô falando sobre sorte porque tem uma história uma pessoa que mora num vilarejo. É uma história um pouco longa. Ele, ele, na verdade, ele tá vivendo sozinho e ele de repente aparece um incrível, incrível cavalo, um cavalo super puro, super bom, super especial, assim, um cavalo selvagem. Então aparece, então
esse pessoa, né? Ele, ele vem e dá comida para o cavalo e de repente bota então um muro, né, para o cavalo não ir embora. Então as pessoas falam: Ah, como você é sortudo. E ele fala: Bom, sortudo ou não, a gente não sabe. De repente, não, no dia seguinte o cavalo foge. E ele fala: Bom, sorte ou não ter sorte, não sei, né? 4 dias depois, ou 3 dias depois, o cavalo volta, né? E com três, quatro cavalos novos, porque ele era como se fosse o mais importante dos cavalos, então ele foi e voltou com todos os cavalos. Então, então o cara também, né, faz a mesma coisa, dá comida e não sei o quê, e faz um muro para poder, uma cerca para poder ter os cavalos para ele. Então as pessoas falam: Ai, que sorte você tem! E ele fala: Sorte ou não ter sorte depende. Então ele começa a tentar, o seu filho começa a tentar a treinar um desses cavalos selvagens e ele cai e ele quebra várias partes do seu corpo e então o filho fica na cama super 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 mal e as pessoas falam: Ai, que falta, que azar, que azar. E ele fala: Bom, azar e sorte a gente não sabe. Então, de repente, na semana seguinte, tem uma guerra muito ruim, então eles começam a recrutar jovens. Então, né, as pessoas do vilarejo, mas então eles não recrutam o seu filho. Por quê? Porque ele tá doente, por causa, né? Ele quebrou. Então, e todas as pessoas: Nossa, nossa, que sorte que o seu filho não foi recrutado. E ele fala: Sorte e azar a gente não sabe. Então a história vai indo assim. Isso vem de uma história de uma pessoa minha um amigo meu que escreveu um livro que fala: Você nunca sabe. Então essa história é parte dessa história. É muito interessante esse conceito, porque a gente começa a dizer uma coisa é boa e ruim, mas a gente, na verdade, a gente não sabe, porque isso é simplesmente um conceito. A gente começa a idealizar uma coisa que, na verdade, que de repente a gente começa a gente se desaponta, se queda desapontado com aquilo. Então, ser mais realista te ajuda a ser mais feliz. Não é ser pessimista, é diferente. Ser pessimista é projetar negatividade. Mas ser realista, na verdade, esperar o melhor, mas preparar para o pior, né? Então, no seu blog, você tem, nos seus ensinamentos, você continua pedindo que a gente possa observar e melhorar a nós mesmos, ser consciente de nós mesmos e continuar melhorando a nós mesmos. Existe algum problema específico que você está pedindo para a gente melhorar ou alguma coisa específica? Ou você acha que é alguma coisa específica psicológica que a gente tem que melhorar? Bom, eu acho que cada pessoa tem seu próprio caminho e tem suas próprias dificuldades, seus próprios desafios, né? E então a gente tem as nossas também condicionamentos, né? Então a gente também, quando a gente é criança e tudo, a gente está, na verdade, vivendo o resultado desse karma, né? Desses resultados que a gente fez. E não é outras pessoas, outro karma de outras pessoas, né? É muito fácil a gente, na verdade, existe o karma coletivo e tudo. Bom, a gente não vai falar muito sobre isso, que eu não sou um bom filósofo, mas eu sinto que a gente é responsável, porque quando a gente percebe que a gente é responsável, e a gente, na verdade. Então, no primeiro passo é a gente ser agradecido, porque a gente tá, na verdade, a gente está recebendo o amor do universo, de todos os seres. Nós somos 99% de micro-organismos e, na verdade, 1% humano.
Quando a gente come, a gente está comendo para, na verdade, alimentar esses micro-organismos dentro da gente. E a gente recebe essa energia dessa comida, e por isso que a gente é possível, né, caminhar e poder fazer, mas na verdade, então os 99% são desses micro-organismos, e 1% a gente seria humano. Então, nossa realidade é que a gente só somos universos que caminham, né? Bilhões, porque somos bilhões e bilhões de seres dentro de nós mesmos. Então, a gente, né? Algumas pessoas, a gente pode dizer que algumas dessas, né? Que também a natureza podem ter algum tipo de consciência, porque é difícil a gente pensar um pouco, né, sobre isso, porque debater sobre isso, como você pode, na, na verdade, dizer que isso que só porque você tem medo de alguma coisa quer dizer que aquilo, na verdade, tem uma coisa, tem uma consciência ou não? Porque, na verdade, é debatível. Porque, na verdade, as plantas, né, elas abrem e fecham, e de acordo com os tibetanos, né, a plantas não têm uma consciência, mas algumas pessoas dizem que, na verdade, tem uma vida que eles são, que como se fossem as raízes, né, vão não só abaixo da terra querendo nutrientes, mas também eles também conversam de alguma maneira, também mandam mensagens, né, entre as árvores. Isso parece, na verdade, um mecanismo, né, de comunicação muito avançado. Eu acredito de alguma maneira que as, as árvores são vivas. Eu gosto de chamar elas de estupas naturais, né, estupas da natureza. Mas, na verdade, a gente pensa que nós somos muito estruturados e somos eu. A gente não pode realmente encontrar esse eu do mais rápido e logo que você deixa esse eu ir, você solta essa ideia, você pode, na verdade, ajudar mais seres, porque você pode, na verdade, isso vai te deixar muito mais feliz, porque você vai pensar mais nos outros, como com publicidade. Algumas pessoas acabam perdendo um pouco de energia de trabalhar com a sua própria mente, e pessoas que estão depressivas, e pessoas que estão, na verdade, que procuram terapias, né? Como você pode dizer que as pessoas podem ajudar a sair da terapia? Ajudar a sair da depressão, desculpa. Na verdade, eu acho que de uma maneira todos estamos um pouco depressivos, porque de uma maneira a gente pode dizer estamos no samsara, porque então depressão é parte do samsara, mas claro, é muito complexo e muitas coisas, muitos problemas vêm, né, da depressão, porque na verdade vem da gente não entender a nossa própria mente. Não estou dizendo que depressão não é sério, não, na verdade é muito sério. Existem muitos níveis de depressão, alguns níveis podem ser muito realmente devastadores para sua vida. E pode ser, na verdade, uma coisa muito difícil. Eu às vezes sinto muita depressão, sabe? Um sentimento como de depressão. Às vezes é muito difícil controlar e realmente é quase a minha ansiedade, uma depressão e pode acontecer. E eu sinto que às vezes é uma oportunidade para conhecer a nossa mente. Então, ao invés de dizer, tem uma coisa ruim, uma coisa negativa, que eu deveria ser infeliz, mas na verdade pode ser uma oportunidade, uma ferramenta para eu me conhecer melhor. Eu não sei, é difícil, muito difícil, e muitas vezes pessoas. Na verdade, é dar a você mesmo espaço. Que no- mo-
no momento que você para de pensar, todos os seus sofrimentos desaparecem, porque na verdade os seus problemas são resultado dos seus pensamentos. E a maneira como a sua atitude que você tem de acordo com o seu sofrimento, porque o sofrimento de alguém pode ser, na verdade, a felicidade de outra pessoa. Então depende muito de você, porque tudo é relativo. E sim, depressão é muito importante, então você realmente buscar terapia, buscar ajuda, ter suporte dos seus amigos, das pessoas que você conhece e ama, porque esses são, na verdade, os verdadeiros terapeutas. Pessoas que você conhece, pessoas que você pode realmente contar com. Claro que nem todas as pessoas têm, talvez, pessoas, né? Algumas pessoas moram sozinhas ou estão sozinhas, mas na verdade a gente tá sozinho. Nós somos nossa própria companhia. A gente tá isolado de uma maneira, né? Porque a gente tem esse corpo, porque na verdade, a gente pode, né, ouvir música e sentir coisas, sentir uma conexão. A gente pode cozinhar, botar muito amor na comida, ou a gente pode fazer desenhar e oferecer, ou escrever um poema, mas no final estamos isolados, porque a única maneira da gente se comunicar são os cinco sentidos, né? Ou de repente ou se relacionar com nós outros, com a gente. Então, para a gente aprender realmente é, aproveitar e saber aproveitar a nossa própria companhia e ser nossos melhores amigos. Então, na verdade, a depressão é um pouco não entender o verdadeiro sentido da vida e o que é realmente a natureza da nosso próprio ser. E o Dharma ajuda muito com isso. Eu realmente recomendo que entender um pouco sobre a nossa própria natureza, a natureza da nossa própria mente ajuda muito. Então, falando sobre o tópico de depressão, um dos maiores razões para a depressão que a gente não tem um fim para o nosso apego, a gente sempre vai pulando de um desejo para um outro desejo, para um outro desejo. Uma né, dos problemas que as pessoas têm em cidades modernas, não só em Índia, e na Europa, nos Estados Unidos. Um dos problemas que as pessoas, na verdade, obsessões que as pessoas têm é sexo. Muitos problemas, muitos crimes por causa de infidelidade, por causa de apego, né, apego ao sexo, e sofrimento vem por causa do sexo. O que você diria com relação a essa obsessão, né? Esse vício, olhar sobre o sexo. Também tem né, o budismo fala sobre a renúncia, então como você vê isso? Mas esse conceito de renúncia, na verdade, às vezes é entendido de forma errada. Em tibetano é Nejum, que na verdade quer dizer. É uma forma diferente, tem aspectos diferentes dessa palavra, né? Não quer dizer, não vou fazer nada que eu goste. Não quer dizer que na verdade que sexo, você disse, sexo traz muitos problemas. Não é o sexo que traz muitos problemas, é a atitude com relação ao sexo. É o apego, é esse querer, é esse desejo. É, então é se livrar dessa mente. Porque na verdade não tem um entendimento do que realmente sexo é. Sexo, na verdade, é um estado de intimidade, é uma criação de uma vida, se você realmente for pensar, porque é, na verdade, o começo da vida, é da onde a vida, na verdade, começa. Talvez o universo, na verdade, foi criado pelo sexo. Se o universo é relacionado de pequeno para grande, se você olha na verdade, os olhos têm o mesmo tamanho,
mesmo formato do universo. Então, coisas pequenas ou coisas pequenas que vivem na verdade, no seu estômago e são, na verdade, podem ser coisas enormes. Na verdade, a física quântica, na verdade, fala também que o espaço, na verdade, tem muito espaço, mas a gente pensa que o espaço é pequeno. Por causa desse aspecto, eu vejo que às vezes o próprio universo pode ter sido criado pelo sexo, vamos dizer assim. Mas eu vejo que todas as vezes que a nossa mente cria uma realidade, na verdade a gente não está vivendo a realidade de verdade. A gente está criando uma outra realidade e a gente se apega a essa ilusão. Mas a gente não quer, na verdade, se desfazer dessa ilusão. Porque, na verdade, é mais fácil não ser universal, não ser a coisa de verdade, né? Ser verdadeiro. É mais fácil ser pequeno, insignificante, ignorante, do que realmente desenvolver o nosso potêncio. É muito mais fácil ser uma pessoa que segue do que ser realmente um líder, porque na verdade a gente também, de uma certa maneira, foi educado dessa maneira. A gente é educado a trabalhar, a gente não é educado, na verdade, a viver. Isso é um outro aspecto. Isso, na verdade, não ajuda nessa parte, ser essa parte de um mesmo. Eu acho que às vezes, na verdade, é muito ruim. Claro, todos os crimes, né, que são feitos por causa do apego, por causa né, dessa obsessão com o sexo, mas não é o sexo em si. É como se, claro, quando você vê uns animais, todos eles têm instintos dessa atividade, né? Mas a mente do ser humano, na verdade, a gente tem essa consciência por detrás, né? Essa habilidade de reconhecer e de conhecer. Então, na verdade, a gente não tem uma desculpa. Não como os animais que tem, né, os tigres, ele criou uma karma de ser um tigre, porque ele, na verdade, está sofrendo dessa maneira. Mas ele tá. Então ele tá. Porque cada vez que ele come, ele tá criando esse karma, continuando de ser um tigre, porque ele, na verdade, simplesmente para sobreviver, ele precisa comer e ele. Então, comendo, ele cria esse karma negativo. Mas isso é o aspecto do samsara, na verdade, é um ciclo vicioso. Então, essa contemplação. Você se perceber e contemplar sobre seu próprio apego. Então, perceber que isso é a raiz do seu próprio sofrimento. Mas, na verdade, isso é criado por você mesmo. Então, começa com a gente mesmo, então a gente, na verdade, tem que também viver esse resultado. Então, eventualmente, eu vou morrer, nesse dia que eu morrer, eu vou estar experimentando esse dia. Porque eu sei que então eu vou experimentar isso, então eu vou valorizar 1 milhão de vezes mais o que eu estou vivendo. Então, por isso que muitas pessoas dizem que, na verdade, morrer é o que faz a gente ser, a gente não saber quando a gente vai morrer, como que a gente vai morrer, faz a vida ser tão interessante, porque senão seria muito chato. Na verdade, o mistério da vida é bonito. Porque, na verdade, dá um pouco de respeito e, né, essa sensação de você apreciar a vida e saber quando a vida tá acontecendo. Porque eu tenho, tipo, né, amor correndo nas minhas veias. Né? É uma complexitude de coisas para a gente poder estar vivendo de tantos seres de diferentes dimensões e coisas e que né, fizeram muitas coisas que estão fazendo com que a gente esteja experimentando aqui hoje. E eu tenho, na verdade, né, uma casa, um fogo e tudo isso é dependente.
O sofá, as roupas, todas as coisas que na verdade são o resultado desse amor, né? Alguém que teve fazer isso, que teve que botar, né, botar a mente, botar esse esforço, botar essa energia, tempo, para que isso pudesse ser disponível para mim. Não quer dizer que eu sou, na verdade, o dono disso, porque na verdade, bom, eu sou dono do meu dono do meu corpo, nem mesmo meu corpo, porque na verdade se alguém vem e me dá um tiro, eu perco o meu corpo, né? E então as pessoas dizem, na verdade é simplesmente uma coisa, um corpo quente. Mas na verdade isso é simplesmente a nossa realidade. Isso pode ser que essa seja a nossa última conversa, porque na verdade vida tá sempre acontecendo, na verdade, no momento que a gente acorda e no momento que a gente vai dormir. É, na verdade, a mesma coisa. Como a gente nasce, a gente morre. Na verdade, quando você nasce, né, na verdade, você acorda, você tá fresco, você tá com vontade. Bom, muita gente não está, na verdade, muito feliz quando eles acordam. Mas na verdade, quando você tá de noite, você começa, né, a ficar um pouco cansado, né? E você, na verdade, vai deitar. Bom, mas o Rinpoche, na verdade, ele não deita, né? Ele medita toda noite, claro, isso é incrível. Mas eu necessito, no mínimo, 6 horas por dia, porque senão eu fico, na verdade, muito com muitas. Eu começo a ficar um pouco aí, né, de mau humor, e eu preciso de comida, senão eu também fico de mau humor. Então isso é parte da vida, né? Isso é parte do mundo. Então, como a gente, o amor me faz sofrer, sexo é ruim, porque é violento ou o que seja, né? Você pode ter qualquer tipo de ideia sobre tantas coisas que na verdade não interessam, não são relevantes, porque não é baseado no verdadeiro conceito de vida de que a gente está vivendo aqui agora. E o que a gente está vivendo aqui não tem um conceito, não é uma coisa que a gente pode entender, é uma coisa que na verdade você pode viver. Eu não posso dar a você a informação de como o chocolate na verdade, qual é o sabor do chocolate. Você tem que comer, né, para poder. Ninguém pode ensinar. Eu tenho que aprender por mim mesmo para poder ensinar primeiro as pessoas. Então, na verdade, o primeiro guru é o seu guru interno. É esse guru que tem a experiência. Tem, na verdade, o guru exterior, que também é parte desse processo, claro, porque a gente se relaciona. Bom, essa é uma outra, uma outra história. Na Índia e em todo o mundo, crianças estão aprendendo outras ferramentas para ser mais, né, mais amorosos, ter quer dizer, emocional, né, uma questão emocional mais desenvolvida. Você acha que o budismo pode ser algum tipo de ferramenta que pode ajudar as pessoas? Você pode dar algum comentário? Você já ouviu falar no SEE Learning, que na verdade é uma organização da Sua Santidade o Dalai Lama e o Emory Universidade. E eu na verdade conheço, tá aqui né, a página web. Na verdade, eu tava lá, eu fui em Delhi quando começou. Significa, bom, eu vou falar, né? Eu vou falar social, emocional e ético, aprendizagem. Na verdade, é similar com a educação universal que o Lama Yeshe tinha, né? Mas, bom, é diferente, mas similar porque a base é muito similar, né? Na verdade, eu estou totalmente de acordo com a ideia do Santidade Dalai Lama, que diz que o futuro é a educação. Se a gente não, né, a gente tem que educar as futuras gerações. A gente tem que educar muito bem, porque se elas, na verdade, vão aprender com o exemplo, não vai ser muito difícil. Porque, na verdade, a gente viver agora e aprender agora, a gente só quer viver no agora, a gente, né, a gente não quer saber muito, né, de nada mais, a gente só quer saber no agora, viver agora, prazer imediato. Mas eu acho que essas coisas que às vezes algumas dessas pessoas são simplesmente estão, na verdade, querendo se destruir a si mesmas. E que, na verdade, a raça humana é simplesmente uma anomalia no universo, né?
que a gente, na verdade, só quer se destruir, que tudo vai, na verdade, se destruir no final. E isso é impermanência e, na verdade, vai se desenvolver de um outro aspecto, ou não, na verdade, a humanidade, na verdade, pode se tornar mais consciente e entender que, na verdade, o futuro dessa maneira não vai ser um benefício benéfico para a gente. Então, isso também depende na variedade de como as diferentes espécies funcionam, né? Na verdade, tem tantas espécies que estão morrendo na Amazônia, por exemplo. É tão difícil, na verdade, é tão fácil para a Amazônia, na verdade, de desaparecer, porque se na verdade o solo não tiver é muito tem muita areia, né? Então, na verdade, se para as plantas poderem funcionar, então qualquer fogo faz as coisas serem muito difíceis. Então, na verdade, isso então muitas medicinas vêm da Amazônia, né? Mas na verdade, então, a vida, tudo isso é incerto, mas nossa vida é incerta. E dentro dessa incertidão, se a gente tem que estar consciente de que se a gente continuar assim, não vai ter futuro. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Porque isso, na verdade, faz a gente fazer. A gente é um conceito muito importante porque a gente tem que entender como que a gente pode mudar as coisas. Então, educação é realmente isso, né? Como que a gente pode receber, como a gente pode. Porque vida é receber e dar, né? Então, quando a gente planta uma árvore, a gente recebe os frutos. Ou qualquer coisa que a gente planta, um vegetal. Porque, na verdade, a energia do vegetal está vindo do sol. Então, na verdade, a gente está recebendo a energia do sol porque por meio do vegetal, né? Então, na verdade, muita gente vive, diz que eles podem viver de prana, que é né, essa energia do sol e tudo. Eu já tentei eu mesmo, mas eu não consegui. Na verdade, eu gosto muito de comida. Eu acho que você precisa de muita dedicação para fazer isso. Mas isso, na verdade, essa é a coisa, né? Para você realmente entender que a terra, né, é muito importante nas nossas vidas e muitas vezes as crianças não sabem nem mesmo de onde vem uma laranja, eles, né, pensam que na verdade a laranja vem do supermercado, ou então que eles fazem numa fábrica, não sabem nem mesmo que vem de uma árvore de laranja. Na verdade, ou então quando eles compram uma revista ou alguma coisa, aí eles começam a mexer assim para poder aumentar, né? Aumentar mas isso é muito sério, a gente não tem ideia, né, o que um iPad, um computador está trazendo para nossas novas gerações. Esses carrinhos de bebê que tem, na verdade, um iPad já, né? Uma coisa para poder o iPad. Ou então uma coisa para comer que você já sabe, quando essa coisa que o bebê come, ele tem já um lugar para botar um celular ou não sei o que. Já são desenvolvidos dessa maneira. Você pensa, você está totalmente desconectando as crianças da realidade. Então, é porque, claro, isso vai ser mais fácil, né? Ah, porque deixa eu botar aqui um vídeo pra criança para eu poder trabalhar, para eu poder comer. Mas no longo prazo isso vai ser pior, pior, muito pior. Porque, na verdade, a criança, elas se tornam obcecadas e neuróticas. E, na verdade, o que né, a tela de um computador ou de um celular, né, traz de problema para o cérebro de uma pessoa é quase que uma criança é a mesma coisa que a cocaína, que drogas, que na verdade é como uma obsessão, né? E isso faz com que eles se tornam fora da realidade, né? Porque a gente já está, na verdade, de uma certa forma, fora da realidade, mas isso está fazendo o problema ainda pior e duplicar e ainda mais jovens. Então, por isso que eu acho que é muito importante estar com as crianças, dar né, tempo e entender qual é
qual é, qual é a importância realmente de ensinar os verdadeiros valores, né, internos, não é por causa do dinheiro e muita coisa. Muita gente é tão pobre, eles não têm, na verdade, porque né, a única coisa que eles têm, na verdade, é dinheiro. Eles são tão pobres porque, na verdade, o que eles só têm é dinheiro. Isso é muito triste, porque, na verdade, a única coisa que a gente tem de verdade são os nossos valores. E eu acho que a palavra se diz isso, né? São valores porque são, né, tem o seu valor. E muitas pessoas pensam, que é tempo, mas na verdade tempo é só um conceito que muda. Se a gente não tem na verdade, os nossos valores e a nossa atitude não muda, então já, eu sou velho, eu sou isso, eu não tenho isso, eu só vou sofrer. Mas isso na verdade não interessa, porque muitas pessoas podem ser muito bonitas e outras pessoas podem ser feias. Isso na verdade não interessa, porque na verdade você é simplesmente essa carne e osso e eventualmente você vai virar, na verdade, comida de minhoca, ou, né? Ou então simplesmente virar cinzas, né? Eu quero, na verdade, é, ser, ser uma virar uma eu queria botar o meu corpo e ser para que seja a base para uma árvore crescer, né? Que aí você, na verdade, a árvore vai utilizar tudo isso, tudo isso vai virar, na verdade, quando eu morrer, eu quero ser isso, porque aí eu posso virar como se fosse virar uma árvore. As pessoas podem abraçar a árvore e dizer, ô seu, e não sei o quê. E ninguém sabe onde eu vou estar. Reencarnação, a gente, na verdade, eu acredito na sua santidade. Mas é uma fantasia também. Na vida é uma fantasia. Você pode dizer, não, não, é muito sério, é muito sério. Sim, a guerra é muito séria. Claro, porque a gente precisa se defender e tudo, né? Um país o país é simplesmente uma fantasia. Você pode, sabe, você pode me mostrar quais são os limites de um país? Todos os limites, né, são, na verdade, é uma ideia, a criação humana. Então é muito fácil a gente se perder numa ideia, porque, na verdade, tudo é uma fantasia que a gente vive. O que é dinheiro, por exemplo? Era, di- era, era ouro, era isso, e na verdade então pode ser que, na verdade, pérolas, né? Pérolas era muito dinheiro, valia muito dinheiro, então, na verdade, cada dessas coisas a gente não faz esse link, né? Com essa consciência, a gente não tem consciência. A gente só quer, na verdade, morar na verdade, em uma caverna e vou ficar, na verdade, eu quero entender tudo e não sei o quê. A gente tem que ser, na verdade, realista, né? Então, na verdade, Nejun, ou então renunciência, quer dizer entender a realidade das coisas. 200, 300 pessoas podem ir, na verdade, para a guerra e eles são totalmente não se conhecem entre elas, mas elas, na verdade, estão lutando por um país, na verdade, uma crença de um país, e que então, na verdade, aquilo se torna real para aquelas pessoas, mas é uma outra realidade para o outro país. Mas se só torna real porque cada pessoa e naquela fantasia acredita que aquilo é a realidade. Então, e dessa maneira, a gente está totalmente cheio desses conceitos, dessas ideias, e a gente toma coisas tão sérias e a gente vai passando de gerações e gerações, e de repente, antes de eu morrer, a gente pensa, uau, na verdade, mas já é muito tarde. Então, por isso que é muito importante quebrar essas barreiras e abrir a sua mente para você entender, né, o seu sofrimento autocriado, criado por você mesmo. Então, na verdade, a verdade, isso vem de você entender que você, o verdadeiro sofrimento é que você entender que você tem um problema aqui e muitas depressões vêm disso, que você entende que tem uma coisa que está dentro de você que você não quer, mas que que a sociedade não quer que você se sinta daquela maneira. Eu me esqueci um pouco, eu não sei se eu respondi um pouco a pergunta. Muito obrigado.
Tem muitos, tem muitas pessoas no mundo que, na verdade, se tornaram viciadas em drogas, em drogas realmente pesadas e muitas pessoas usam, né, bebida e marihuana e, né, maconha, mas muita gente, na verdade, acaba se perdendo nisso, mas eu não sei muito bem qual é a pergunta aqui, mas o que que as pessoas podem fazer, principalmente os pais e as crianças que se tornam isso? Isso um exemplo muito bom, na verdade, que eu gosto. Eu acho que é, na verdade, da Noruega ou da Suécia, que eles, na verdade, a estratégia com relação aos viciados é muito diferente de todo mundo. Muitas das, Em muitos lugares na sociedade, os sistemas, na verdade, eles têm uma rejeição, eles são, na verdade, excluídos, né? Eles são os intocáveis, na verdade, na Índia, né? Mas, assim, são excluídos da sociedade. E você é inaceitado, você não é aceitado na sociedade. E isso é, na verdade, das razões porque as pessoas se tornam viciadas. Porque eles não têm uma autorização, não têm um propósito, não têm um sentimento de pertencimento. Isso é realmente o problema. O sintoma é o vício. Na verdade, pode ser qualquer coisa, a depressão, o que seja, mas a base é essa. Esse não pertencer. Então, a estratégia que esses países vieram, eles, na verdade, com as crianças, eles vão falar: então, aqui, olha, você quer heroína? Eu vou te dar uma heroína de graça. Eu vou te dar as agulhas, vou te dar tudo. Te dou um lugar para você fazer isso, um lugar limpo, todos esses lugares onde eles podem ir e fazer, né, tomar essas drogas todas num lugar seguro e limpo. E, a- e da mesma maneira, a gente também vai oferecer a possibilidade de você ser parte da sociedade, estudar, trabalhar, ter comida, né? Então, ter tudo. Então, 99%, ou, bom, não sei quantos, mas muitos deles, a maioria, porque eles, na verdade, eles percebem que não tem propósito de serem viciados. Porque eles, na verdade, era muito mais interessante. Oh, eu tenho uma oportunidade de aprender, de ter um trabalho, de ser parte da sociedade, de ser parte de uma comunidade. Isso que eu quero. Então, na verdade, eles perdem a parte, né, porque a vontade de ter esse vício. Porque, na verdade, a gente só tem isso. O vício é quando a gente tem esse conflito interno de não ter um propósito, de não ter na verdade, uma direção. Porque você tá com medo da sua própria potencial, porque você tá com sofrimento, porque eles querem simplesmente parar com o seu próprio sofrimento. Mas ajudando sendo você ser funcional, né? Então, na verdade, esse vício começa a diminuir. Então, na verdade, essa vida começa criar as causas para você não ser infeliz. E isso começa a fazer você ser mais feliz e poder oferecer mais à sociedade, a ter mais amigos, família, e ter um pouco mais de, né, estabilidade mais saudável e mais feliz e mais ativo. E não é só simplesmente, isso é ruim, isso é ruim porque você está fazendo isso. Não, mas por que você está fazendo isso e como eu posso fazer você entender que a grande causa de o que você está fazendo na verdade, é neutralizar o problema real? Então, na verdade, isso também não ajuda se, na verdade, a família também não te ajuda, né? Porque isso também, na verdade, vai uma causa ainda maior para eles continuarem com as drogas ou fazer alguma coisa pior, né? Para eles tomarem as drogas. Então, na verdade, se a família, na verdade, aceita disso, você, na verdade, é responsável, isso é uma coisa que, na verdade, né? E de repente, né, eles de repente acabam perdendo o interesse se a família, eles focam essa energia vai para um outro lugar e não vai por, ai, meu sofrimento, minha rejeição, porque na verdade a gente acaba se assim, a gente vive de hábitos, né? A gente repete os mesmos hábitos. Então é muito fácil ser vítima desses hábitos. Então, na verdade, na verdade uma responsabilidade eu como pai, né? E também como um professor, como um amigo virtuoso. Bom, eu não sou muito virtuoso, mas eu posso ser amigo.
Queríamos te perguntar sobre né, essa iniciativa global de plantar árvores. E a gente queria saber um pouco qual é o futuro, qual é a ideia, né? Ou como que as pessoas podem, na verdade, ser parte disso. Essa iniciativa global de plantar árvores, na verdade, a ideia é plantar árvores, obviamente. Eu acho que plantar árvores é uma prática muito boa na verdade, de amor, porque você, na verdade, é um amor incondicional, porque você está plantando uma árvore não para você, mas para as futuras gerações, e isso em si já é um ato de compaixão, de amor, de entendimento, que você pode entender, né, que você pode educar você, porque na verdade a árvore necessita de tantos anos para poder tantos anos para poder na verdade ajudar o câmbio climático. Então você começa a entender também como é tão importante agora que para o futuro, para o câmbio climático, né, a mudança climática, como que na verdade é tão importante você. Então, isso é importante por isso que você pode aprender como que uma árvore funciona, que produz oxigênio e como você protege a terra. Muitas, muitas, muitas ideias, muitas maneiras e muitos tempos também. Porque, na verdade, uma árvore pode viver por quase 2, 3 mil anos, né? E às vezes. E você vive por quê? Por quantos? 80, 90, 100, 200 anos? Eu acho que tem gente que deve viver até os 200 anos. Mas é realmente entender que você não é nada e que você é alguma coisa também. E também, né, na verdade, ter orgulho de quem você é, mas também ser humilde de quem você é. Então, eu acho que plantar uma árvore, na verdade, é uma maneira de ser agradecido, de dizer obrigado. Eu também quero oferecer isso ao mundo, né? Dar de volta para que o mundo possa continuar. É uma coisa muito bonita, na verdade. É muito romântica de uma maneira, muito poética, né? E eu acho que é uma grande representação do Dharma, de amor, como da maneira que você quiser chamar. Então, faça isso, planta uma árvore. Sabe, na verdade, só simplesmente planta uma que você quiser e dedica esse número pra gente. Tem aí uma coisa que você simplesmente a gente dedica na página web, você pode ir e a gente dedica esses números para vida, larga vida da sua santidade, para outras coisas. Mas a ideia é que a gente possa fazer coisas juntos, né? E o que eu acho que é muito interessante é que a GTI, que é essa iniciativa, é que a gente quer tentar não ter tanto dinheiro envolvido, no sentido de que a gente quer pegar, vamos ter que financiar a nós mesmos de uma outra maneira, mas que todas as. Mas na verdade, as plantas, as árvores vão ser plantadas voluntariamente. Ah, eu quero, na verdade, é uma coisa coletiva, né? Na verdade, ninguém espera em retorno, porque você faz você mesmo. É bem livre, não, que não tenha julgamento, não dinheiro, não sei. Porque tem sempre muito julgamento normalmente, né? E eu acho que é importante tentar evitar dar espaço para essas coisas acontecer, porque na verdade tudo que você cria, na verdade, são sementes ruins na mente das pessoas. Ah, GTI recebeu 20 milhões e as pessoas pensam, ah, não, e mesmo que a gente tenha plantado 200 milhões de árvores, as pessoas veem como uma coisa negativa, não interessa, a gente não quer criar essas sementes negativas, a gente quer, na verdade, ajudar as pessoas a criar sementes positivas. Eu não sei. Mas que eu penso isso, eu acho que é muito importante ter colaborações e outras organizações e sem para ter dinheiro, mas eu acho que como uma organização para a gente não ter dinheiro a gente mesmo. Mas é uma coisa que eu tô falando agora porque acabou de vir para mim, mas é uma coisa, um sentimento que eu tenho de uma certa maneira.
Mas eu acho que acho que eu tô tendo essa oportunidade para fazer isso oficial. Desculpa, Jack, que é a diretora do GTI. E você estava também dizendo coisas sobre estupas e árvores. Estupa também é, na verdade, um objeto kármico, na verdade, e também árvores também são também um objeto kármico. Então, na verdade, claro, a maneira como você vê uma coisa o estupa é uma coisa espiritual e uma coisa a árvore é uma coisa ecológica, mas o conceito é igual de uma certa maneira. Se você tivesse que que, que escolher três iniciativas que todos devemos seguir, uma que não seja só plantar árvores. Eu acho que o primeiro deveria ser consciente das suas próprias problemas, ou merdas, a palavra que ele utilizou. Eu acho que a gente é muito cheio de coisas, cheio de muitas coisas dentro da gente mesmo, e que a gente alimenta, retroalimenta a nós mesmos. Então, do mais rápido e mais jovem que a gente está, na verdade, é consciente da nossa mesma, e a gente começa a tomar contabilidade. Então, na verdade, se todos os dias, isso é muito beneficioso. Então, na verdade, para a gente consciente da nossa mente, assim, ai, 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 ó, quando chega na nossa mente, e você seguir, na verdade, esse pensamento, até esse sentimento, esse desejo, até esse apego, e de onde isso vem? Onde está o ego? Então, vamos ver, e ver onde está essa identificação, e porque e esse desejo de ser, né? Então, reconhecer isso. Reconhecer esse desejo de ser maior do que você realmente é. Na verdade, a gente pode ser a gente é muito maior do que a gente realmente pode imaginar ser. São esses conflitos, né? Na verdade, a mente, a mente, o inconsciente, eles são muito mais, na verdade, conscientes de verdade, né? Então tem muitos aspectos nesse. Então acho que uma das partes importantes é isso. E a segunda coisa seria ser agradecido. Eu acho que gratidão é uma das coisas que você quer realmente praticar no seu coração. É, na verdade, a base para você ser feliz na sua vida, né? No longo prazo. Então, gratidão. E acho que ser dedicado, né? A terceira é ser dedicado. Qualquer coisa que você faz, a qualquer coisa que você tenha paixão, que você tenha amor, dedica tempo a isso. Não seja como, seja verdadeiro com você. Verdadeiro. Seja um bom amigo para você mesmo. Mesmo que você tenha co- qualquer coisa que seja que você queira. Se você tem uma paixão, vai. Não é o seu problema se eles não querem aceitar quem você seja. As pessoas que vão. Não é o problema delas. Se você não quer viver a vida dos outros, você quer viver a sua vida. É como eu fiz a decisão de sair do monastério. Eu é que vou ter que viver a minha vida. Então, eu vou ter que. Ninguém vai viver a minha vida por mim. Muitas pessoas gostariam que eu fosse um monge, tivesse aí em cima dando ensinamentos, palestras, mas isso é a expectativa e a ideia deles. Se essas são as realizações que eles têm, são irrealísticas, né? Na verdade, eu que vou ter que viver isso, então por isso que eu decidi. Isso também, na verdade, é amor próprio, porque você também está sendo consciente e realístico da sua vida. Porque senão, na verdade, eu vou me sentir amargado, né? Porque, na verdade, quando eu tomei aquela decisão, para mim aquela decisão foi o mais importante e lógico daquele momento. E eu só segui o meu coração. E eu não me arrependo, mas eu acho que é muito importante. Demanda muito esforço e confiança em você mesmo, e também, de uma certa maneira, também é arriscado, né? É um jogo, de certa forma, mas se você não toma risco, e se você também não tem medo de errar. Se você tem medo de errar, na verdade, errar é um ótimo sinal de que você está tomando riscos e que a vida, então, que você está vivendo. Se vocês têm medo de morrer, então você tem medo de viver.
porque vida e morte estão interconectados. No momento que você aceita a morte, então você aceita a felicidade, então você pode, aceita a vida. Então você pode ser feliz e viver realmente plenamente, né? Você pode até que você até o momento que você não, na verdade, não consiga entender, esteja com medo da morte, ai não, isso, então você não está na verdade vivendo, você está na verdade esperando para morrer, porque você tem medo. Então, na verdade, seja realístico, né? E seja feliz, na verdade, seja alegre, porque os problemas são muito pequenos, muito mais pequenos do que você realmente pensa. Quanto mais você for egoísta, maiores vão ser os seus problemas. E, na verdade, na verdade, os seus problemas são muito menores, são menores do que você imagina. A sua mente, na verdade, é muito maior do que a sua mente. Pode ser qualquer que seja a sua mente. Você é muito maior do que os seus problemas. Isso você pode ser um mantra para que vai te ajudar para seguir adiante. É af- o passo adiante, né? Um bom passo que você possa dar. Então, não, não, eu posso fazer, me fala o que que eu devo fazer, mas é muito mais difícil, é muito mais fácil seguir o que os outros falam do que, na verdade, seguir o seu próprio coração, seguir o que você quer de verdade, porque é muito mais difícil, mas no largo prazo você vai ser muito mais feliz. Você vai ter uma vida muito mais, né, plena, e você também pode ser um exemplo para as pessoas. Mas claro que você tem que tomar responsabilidade, né? Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender e amar e entender realmente o que é amor. Minha última pergunta é: quais são as soluções que você pode oferecer às pessoas, ao mundo que tá sofrendo com problemas, todos esses problemas ambientais e todos esses, né, esses perigos? Quais são as soluções? Quais são soluções que você poderia, na verdade, recomendar às pessoas? Uma das soluções essa é minha última pergunta também, que também está conectada com essa pergunta, é muitas soluções que as pessoas, é que você pare de comer carne, por exemplo, se você que seja vegano. Isso poderia ser na verdade, uma maneira de melhorar, ou de ajudar ao câmbio, ao problema ambiental. Eu acho que um dos grandes problemas, na verdade, que a gente tem que tomar conta é dos solos, porque, na verdade, né, a gente tem as árvores, a grama e vários tipos de solo, e as plantas. Quanto mais plantas, tipos de plantas e árvores você tem, mais, na verdade, essa energia vai porque tem as raízes no solo, então, na verdade, isso ajuda o solo a ser diversificado e ter energia. Na verdade, isso ajuda também a não ter todos esses gases, né, de efeito estufa. Mas, claro, isso também a gente não precisa ir por um lado extremo de que, se o mundo todo fosse vegano, o mundo todo tem que ser vegano. Também não é assim, né? Encontrar um equilíbrio, né? Eu tento comer, por exemplo, duas vezes ao mês, ou às vezes 2 vezes por semana, depende. Eu tento também. É muito um pouco hipócrita, né? É, Você não tá matando o animal, mas você tá comendo a carne que uma outra pessoa comeu. Eu sou incapaz de matar um animal, mas eu vou comer a carne. Mas isso também é uma coisa cultural, né? Quando você, na verdade, é uma coisa cultural quando você cresceu e que você come carne, mas na verdade na Índia, por exemplo, 75% é vegetariano, mas esse 75%, por exemplo, na Argentina, eles comem tanta carne que, na verdade, para eles nem vem. Então, na verdade, de uma maneira é muito, muito bom. Eu adoraria ser vegetariano, mas eu não sou tão, talvez, eu realmente gosto de carne, então eu não tô tão envolto, né, tão dedicando tempo, na verdade. Então, na verdade, eu sou um hipócrita, né, em não ser vegetariano ou vegano. Mas se realmente, para mim, o que eu diria, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês no máximo. Isso é o que eu.
Porque na verdade eu acho que é uma ótima ideia. Mas se você é vegano, realmente cuida da sua dieta, aprende, veja se você está tendo todos os nutrientes, realmente tenha uma variedade de nutrientes que vão realmente cobrir e ajudar, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque ser vegano pode ser arriscado de uma certa maneira se você não faz direito. Então, ser vegetariano também é muito importante, também é muito bom. Mas não é também, o extremo, vamos todos ser veganos. Não, não, a gente não vai, assim a gente vai salvar. Não, mas a gente vai criar outros problemas também. Na verdade, é outra atitude também. Acho que no sânscrito, sânscrito eu acho que é ahimsa. Na verdade, é o equilíbrio, né? Mesmo se a gente bebe muita água, né? Isso também você precisa de água, mas se você bebe demais, e também se você não bebe, você também, né? Você precisa de água para viver. Então não é que a água é ruim, mas a gente, como Homo sapiens, a gente veio vivendo dessa maneira por muitos e muitos anos. Então, na verdade, o nosso corpo está desenvolvido para isso. A gente tem, na verdade, a gente comeu carne todos esses vários milhões, ou milhares de anos, então é difícil também cortar-se dessa maneira. Então, na verdade, eu vou pensar em todos os seres e, na verdade, não vou pensar em mim. Então, e aí eu fico doente, eu acabo esquecendo de mim e acabo ficando doente e trabalhando demais e não comendo direito. Isso não é compaixão, isso não é realmente prática, realmente é incrível, mas você realmente tem que tentar buscar o equilíbrio. Às vezes é importante procrastinar, tomar relaxar, respirar, tomar ter tempo para você, fazer coisas que fazem bem para você, que você pode, na verdade, tem que equilibrar. A vida é equilibrar e aprender a equilibrar tudo isso. Porque, na verdade, o mundo parece caótico, mas nesse caos tem um equilíbrio. E eu acho que isso aplica a todos de uma maneira. A gente pode pensar que existe, que, que o mundo é caótico, mas o que a gente é caótico. Mas isso é simplesmente um conceito, né? A gente, na verdade, é essa atitude, essa intenção, na verdade. Essa intenção de querer ajudar e também de querer ser feliz, né? Se você se esquece dessa parte de ser feliz, e você nunca vai poder ser feliz de verdade. Então, o que isso que é, na verdade, é amor universal, né? Para todos, por todos. Mas a gente já tomou mais tempo do que a gente tinha pedido. Muito, muito, muito obrigado. A gente queria agradecer muito. A gente pode simplesmente uma pequena dedicação, claro, para todas as nossas pessoas que estão escutando. Essa de tempo que pana pa me pa yan jan no gondo pe wa ishu ga de ne udana pa ge na do ne na ma na luka pa ishu que o de cande penande wa malo joene chere ze gonte zingatso ye já pesite bardu thank you. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por assistir a essa apresentação do CKSL Bangalore. Se você gostaria de fazer uma doação, pode escrever para informação @cksl.india. Muito obrigado a todos e desculpa todos os erros.